oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma correção. Atividades complementares de matemática, semana 4. Então vamos relembrar aí, né, com essas atividades, alguns conteúdos importantes aí vistos no nosso PET 2. Então nós vamos aí ver algumas características, né, trabalhando aí com ângulos e triângulos, também com quadriláteros, com par ordenado e equação de primeiro grau. Ou seja, nós vamos ver o gráfico, né, de uma função do primeiro grau lá no plano cartesiano. Questão número 1. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, determine o valor de x. Vamos relembrar o que são ângulos mesmo, qual que é a característica, né? Qual que é a propriedade mesmo de ângulos opostos pelo mesmo vértice? Veja, ângulos opostos pelo mesmo vértice possuem a mesma abertura. O que isso significa, né? Que eles possuem medidas iguais. Então, esses ângulos aí, olha, que eu coloquei de vermelho no desenho, né, na nossa figura, são ângulos opostos pelo mesmo vértice. Veja, eles possuem a mesma abertura, ou seja, as suas medidas são iguais. O que nós podemos, então, tirar, né, sobre esses dois ângulos aí, 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, né? Suas medidas são congruentes, ou seja, suas medidas são iguais. Então, nós temos que 6x menos 40 é igual ao ângulo de 4x menos 10 graus. Agora, como que eu faço para encontrar x? Basta resolver essa nossa equação do primeiro grau, né? Separo letra com letra, número real com número real. Lembrando, né, antes da igualdade é chamado de primeiro membro. Depois da igualdade é chamado de segundo membro. Quando eu mudo, né, os meus termos de um membro para o outro, eu tenho que mudar também os sinais. Então, veja, menos 40, como é o número real, vou passar lá para o segundo membro, ou seja, lá para depois da igualdade. Ah, mudei de membro, mudo o sinal. Então, se era menos 40, vou passar como mais 40 graus. Ao 4x, vamos passar ele para o primeiro membro? Todo número por si só é positivo. Então, vou passar ele para o primeiro membro negativo. Então, nós vamos ter que 6x menos 4x é igual a menos 10 mais 40. Vamos resolver? 6x menos 4x vai dar 2x. Menos 10 mais 40 vai dar 30 graus. A 2x é o mesmo que 2 vezes x. Então, 2 está multiplicando, eu passo para o segundo membro dividindo. 30 dividido por 2 vai dar 15 graus. Então, o valor de x, tá? Nesta minha questão, né, é de 15 graus. Agora, vamos lá na letra B. Qual que é a medida desses dois ângulos? Veja, se eu encontrar a medida de um é igual ao outro, né, significa, então, que eles vão possuir medidas iguais. Tudo bem? Agora, como que eu faço para encontrar a medida de um desses ângulos? Vamos encontrar, primeiramente, desse ângulo aí, 4x menos 10? Basta substituir. No lugar da letra x, nós vamos colocar o valor do x, que é 15 graus. 4x, 4 vezes o x, ou seja, 4 vezes 15 graus menos 10 graus, que vai dar um total de 4 vezes 15, 60, 60 menos 10, 50 graus. Isso significa que os meus ângulos aí, né, eles estão medindo 50 graus. Ah, mas precisa resolver do outro? Não é necessário, afinal, se são ângulos opostos pelo mesmo vértice, possuem medidas iguais. Ah, mas eu quero resolver. Posso? Pode, até mesmo para comprovar, né? Que vai dar 50 graus. Vamos fazer? Então, o próximo ângulo é 6x menos 40. Então, eu tenho 6 vezes o meu x, que vale 15, menos 40. 6 vezes 15 dá 90. 90 menos 40 vai dar o ângulo de 50 graus. Então, voltando lá na pergunta, né? Quer saber a medida desses dois ângulos. Então, cada um desses ângulos, né, vão medir aí 50 graus. Então, eu tenho 50 graus para um e 50 graus para o outro. Vamos agora na nossa questão número... Ah, não, ainda tem a letra C, né? Antes da número 2, ainda tem a letra C. O que pediu na letra C agora? A medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. E aí, o que é mesmo um ângulo complementar?
né? Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Né? Então, veja, quem é o complementar de x? É o que falta para x, né, ser igual a 90 graus. E aí, quem vai ser esse ângulo complementar, então? Mas nada mais é do que 90 graus menos o x, tá bem? Então, ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. Se um ângulo é x, o outro vai ser 90 menos x. Então, vamos encontrar aí, então, o nosso ângulo complementar. Nós descobrimos que o nosso ângulo x, né, mede 15 graus. Então, quem vai ser o complementar dele? Vai ser 90 menos 15, e 90 menos 15 vai dar, então, aí, né, o nosso ângulo de 75 graus. Lembrando, né, tem ângulos complementares e nós temos também ângulos suplementares. Complementares, soma dá 90 graus. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma dá 180 graus. Não pediu nessa questão, né? Mas nós vamos precisar dessa informação aí mais para frente. Vamos então agora na nossa questão número 2. Veja o que falou nela. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x, y e z. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos. Ah, como assim? Ah, eu vou dizer se ele é um triângulo acutângulo, se ele é um triângulo obtusângulo ou se ele é um triângulo retângulo. E também de acordo com a medida dos lados. Como assim? Eu vou dizer se ele é um triângulo equilátero, se ele é um triângulo isósceles ou se ele é um triângulo escaleno. Mas a primeira coisa é encontrar aí o valor de x, y e z. Depois fazer essa classificação. Então, vamos pensar aí, então, né, em uma maneira de encontrar o x, y e z. Vamos aproveitar, né, que ele já deu aí uma propriedade, vamos utilizar ela? Falou que a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Mas espera aí, nessa primeira figura eu não sei o valor de um ângulo interno. Aquele que está lá, olha, coladinho com o ângulo de 180 graus. Mas o que eu sei sobre esse ângulo de 180 graus, né, com o ângulo que está faltando aí interno? Né? Que eles vão dar um ângulo aí meia volta. Se eu juntar os dois, dá um ângulo meia volta. Ou seja, eles são ângulos suplementares. São ângulos cuja soma dá 180 graus. Então, para mim achar o suplemento, basta fazer o quê? 180 graus menos o 110. 180 menos 110 vai dar um ângulo de 70 graus. Agora ficou fácil. Veja, né? Eu conheço quais são os três ângulos internos. Foi falado já no exercício que a soma é sempre igual a 180 graus, desses ângulos internos. Vamos somá-los? Então, eu tenho que o ângulo x mais o ângulo de x mais 10 mais o ângulo de 70 graus, né, é igual aí a 180 graus. Resolvendo, nós vamos ter 1x mais 1x, 2x. 70 mais 10, 80, é igual a 180. Veja, está mais 80. Vou passar para o segundo membro como menos 80, né, mudando aí o sinal. 180 menos 80 vai dar 100 graus. A 2x é o mesmo que 2 vezes x. Então, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro dividindo. 100 dividido por 2 vai dar um ângulo de 50 graus. Então, eu já sei que aquele ângulo x ali é de 50 graus. Aquele ângulo lá em cima, né, é o x mais 10. Ah, mas o x é 50. 50 mais 10 vai dar um ângulo de 60 graus. Veja o que nós sabemos, então, sobre os ângulos internos aí desse nosso triângulo, né? São todos ângulos aí menores do que 90 graus, ou seja, são ângulos agudos. Todo triângulo, né, que possui aí apenas ângulos agudos é chamado de triângulo acutângulo. Veja que todos esses três ângulos aí possuem, né, medidas diferentes. Se esses ângulos possuem medidas diferentes, significa que esse triângulo também possui todos os três lados com medidas diferentes, né? Então, que tipo de triângulo que nós vamos ter? Só tem ângulo agudo, triângulo acutângulo. Todos os três lados possuem medidas diferentes, então é um triângulo escaleno, tá? Então, o nosso triângulo dado é um triângulo acutângulo e também escaleno. Vamos agora na nossa segunda figura, né? Vamos lá? Como que eu vou fazer para encontrar ali aqueles ângulos?
Vamos pensar naquele 120 e naquele ângulo Y. Veja, somando os dois dá um ângulo meia volta, né? Dá um ângulo de 180 graus. Eles são ângulos suplementares. Então, o que eu sei sobre eles? Que ao serem somados, né, essa soma vai dar 180. Que número que eu somo com 120 para dar 180? É o número 60, né? Então, meu Y aí vale 60. Ou, resolvendo essa equação, tá mais 120, passo para o segundo membro como menos 120, 180 menos 120, então deu o ângulo de 60 graus. O Y eu já encontrei. Vamos encontrar agora o X? Veja, o mesmo que nós usamos aí para o Y, nós podemos usar também para o X. Porque se eu somar o X com o ângulo de 75 graus, eu tenho um ângulo meia volta. Ou seja, eu tenho um ângulo de 180 graus, né? São ângulos suplementares novamente. Tá mais 75, passo para o segundo membro com menos 75. Logo, meu X vale 105 graus, né? 180 menos 75 deu 105. Já achei o X, já achei o Y, falta agora encontrar o Z. O que foi falado mesmo sobre a soma dos ângulos internos? Né? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer um que seja ele, tá? É sempre igual a quem mesmo? A 180 graus. O X eu já sei que ele vale 105. O Y vale 60, então 105 mais 60, mais esse valor de Z é igual a 180 graus. 105 mais 60 vai dar 165. Tá mais 165, passo para o segundo membro como menos 165. 180 menos 165 vai dar um ângulo, então, de 15 graus. Então, o ângulo X vale 105, o Y vale 60 e o Z vale 15. Veja, eu tenho um ângulo ali de 105 graus, né? Que ângulo é esse, né? Um ângulo maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Todo triângulo que possui um ângulo obtuso, né, é chamado de triângulo obtusângulo. Veja, novamente, as medidas dos ângulos internos foram diferentes. Isso significa que a medida dos lados também desse triângulo serão diferentes. Ou seja, o meu triângulo novamente será um triângulo escaleno. Então, qual é a classificação desse triângulo? Triângulo obtusângulo e também escaleno. Questão agora número 3. Calcule o valor de x nos quadriláteros abaixo. Né? Então, veja que agora é quadrilátero. Qual que é a propriedade de um quadrilátero? São várias, né? Uma delas é que a soma dos seus ângulos internos, tá? Sempre é igual a 360 graus. Tudo bem? Então, como eu poderia fazer aí para encontrar o valor de x nessa primeira figura? Veja, eu tenho um ângulo reto aí, né? Então, esse 4x menos 10 é um ângulo reto. 2x mais 40 também é um ângulo reto. Uma maneira de descobrir, tá, seria falar aí, olha, que 2x mais 40 é igual a 90 e encontrar o valor de x. Uma outra maneira de resolver, né, falar que 4x menos 10 é igual a 90 e achar esse valor de x. Né? Tem outras, tá bem? Que coisa boa da matemática, né? Várias maneiras de encontrar um mesmo resultado. Mas vamos aí pela soma dos ângulos internos? Então, se eu somar todos esses ângulos, como é um quadrilátero, essa soma agora vale 360 graus. Então, eu tenho que 2x mais 40, mais 4x menos 10, mais o ângulo de 55, mais o ângulo de 5x é igual a 360 graus. Vamos resolver? 2x mais 4x mais 5x vai dar 11x. 40 menos 10 mais 55 vai dar 85 graus. Então, eu tenho que 11x mais 85 é igual ao ângulo de 360. Tá mais 85, passo para o segundo membro como menos 85. 360 menos 85 vai dar 275. Então, eu tenho que 11x é igual a 275. Ao 11 está multiplicando a letra x. Então, se está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro dividindo. Então, eu tenho que o meu x é igual a 275 dividido por 11. 275 dividido por 11, né, vai dar o ângulo, então, aí de 25 graus. Então, da primeira figura, já encontramos aí o seu valor de x. Agora, falta encontrar o valor de x na segunda figura. Vamos a ela? Né? Então, vamos lá. Como que nós vamos resolver? Vamos usar o mesmo conceito da soma dos ângulos internos? Então, soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer, tá? Sempre é igual a quem? A 360 graus. Então, 2x menos 30, mais x mais 20, mais 110, mais 110 é igual a 360. Vamos somar? 2x mais 1x vai dar
3x menos 10 mais, menos 30 mais 20 mais 110 mais 110 vai dar 210, igual a 360. Tá mais 210, passa para o segundo membro como menos 210. Então, nós temos que 3x é igual 360 menos 210, que vai dar 150 graus. Aí eu quero saber o valor de x e não de 3x. Então, vamos tirar esse 3 daí. Ele está multiplicando, passo para o segundo membro, dividindo. 150 dividido por 3 vai dar um ângulo de 50 graus. Então, a questão número 3, né, foi resolvida. Que propriedade que nós utilizamos? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre é igual a uma volta completa, ou seja, sempre é igual a 360 graus. Poderia ter utilizado aí outras propriedades. Se você utilizou uma propriedade diferente da minha, me conte aí depois. Vamos aí agora à nossa questão número 4. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta T transversal. Determine os valores dos ângulos X e Y. Lembrando, hein? Retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Determinam aí, né, ângulos, né? Ângulos aí com a mesma abertura, ângulos com aberturas diferentes. Vamos aí a eles, né? Afinal, tem várias propriedades aí que nós podemos tirar, né? Nós podemos tirar ângulos opostos pelo mesmo vértice. Nós temos aí os ângulos colaterais, os ângulos correspondentes e cada um aí com uma propriedade, né? Vamos aí, olha, eu coloquei uma barrinha aí vermelha para identificar quais são os ângulos, tudo bem? Abaixo aí dessa reta transversal, que são ângulos correspondentes aos ângulos, ao ângulo aí dado, né, de 50 graus. Né? Veja, olha, em cima da barrinha, a abertura é a mesma. Então, esses ângulos aí correspondentes, eles possuem medidas o quê? Iguais, né? Então, se o ângulo aí dado foi de 50, esse da barrinha vermelha aí também vai ser um ângulo de 50 graus. Tudo bem? Agora ficou fácil encontrar o x e o y. Né? Veja, o ângulo x com o ângulo de 50 graus são ângulos opostos pelo mesmo vértice. Ângulos opostos pelo mesmo vértice, nós já até vimos aí na primeira atividade, né? Que esses ângulos são ângulos o quê? Com a mesma medida. Então, se um ângulo vale 50, o outro, né, que é o oposto a esse vértice, também vai ser de 50 graus. Então, nós temos que o ângulo x é um ângulo de 50 graus. Agora, vamos aí na segunda reta. O ângulo y e o ângulo de 50 graus. Veja, se eu somar um com o outro, eu vou ter um ângulo ali, o quê? Suplementar. Eu vou ter um ângulo meia volta. O que eu sei sobre o ângulo meia volta, né? Que ele vale 180 graus. Então, se eu somar o ângulo y mais o ângulo de 50, vai dar o ângulo aí meia volta. Então, quem vai ser o meu y? Tá mais 50, passo para o segundo membro com menos 50. 180 menos 50 vai dar o ângulo, então, aí de 130 graus. Ah, Gigi, tem só essa maneira de fazer? Não, nessa questão tem inúmeras maneiras, né? Basta lembrar aí das propriedades dos ângulos correspondentes, dos ângulos colaterais, né? Dos ângulos alternos, né? Daria para fazer também por outros processos, tá? Então, nós temos aí ângulo x, 50 graus, e ângulo y, 130 graus. Ainda está com dúvida? Me pergunte, tá? Estou aí, né, conectada com vocês aí pelo WhatsApp, né, pelo aplicativo Conexão Escola. Basta perguntar. Será um prazer aí estar atendendo-os. E vamos à nossa quinta e última questão. Mas antes de vermos aí a nossa questão número 5, né, vamos aí então relembrar um pouquinho de como fazer para resolvê-la. Representação geométrica. Veja como podemos representar uma equação de primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Veja, como que eu faço para representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Basta fazer essa tabelinha aí, olha, eu dou valores para x, substituo lá na minha equação, encontrando assim o valor de y. Aí eu vou ter um par ordenado, né? Um valor para o x e um valor para o y. Esse meu par ordenado, eu vou fazer o quê? Eu vou localizar ele lá no plano cartesiano, tá bem? E depois nós vamos fazer o quê? Unir, né, esses pontos aí, esses pares ordenados, encontrando então o gráfico da nossa equação. Ou seja, né, encontrando aí uma reta, né, que o gráfico, né,
a representação geométrica de uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, é sempre aí uma reta. Então, vamos a ela? Questão número 5. Agora é com você. Represente no plano cartesiano, ou seja, nesse plano aí x ou y, né? A equação a seguir. X menos y igual a 2. Então, vamos aí fazer aí a nossa tabelinha. Nós vamos dar valores para x, encontrando valores para y. Eu sugiro vocês colocarem valores pequenos, né? Que aí fica fácil para estar representando. Mas se quiser dar valores maiores, também pode, não tem problema. Vou chamar o meu x aqui de menos 1. Então, quem vai ser o meu y? Então, no lugar da letra x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 1 menos y igual a 2. E, gente, mas tem uma outra maneira mais rápida de fazer? Tem. Vamos pensar, vamos dar uma melhorada nessa equação? X menos y igual a 2? Eu quero saber o valor do y. Vamos isolar o y nela? Então, nós vamos ter que menos y é igual a 2, estava mais x, passa para o segundo membro com menos x. Né? Ah, peraí, mas eu tenho o valor do menos y, eu quero o valor do mais y. Como que eu faço aí para mudar esse sinal? Lembrando, para mudar o sinal, né, tirar esse negativo antes do y, basta multiplicar toda a equação por menos 1. Quando eu multiplico a minha equação por menos 1, eu mudo todos os sinais. Então, era menos y, vai ficar mais y. Era mais 2, vai ficar menos 2. Era menos x, vai ficar mais x. Veja, mudei os sinais. Agora ficou fácil. Então, quem que é o meu y? É o menos 2 mais o x. Que x? Ah, o x que eu dei o valor lá, vamos lá substituir. O primeiro valor do x que eu coloquei foi o menos 1. Então, quem é o meu y? É menos 2 mais o meu x, que vale menos 1. Mais vezes menos vai dar menos. Então, eu vou ter que o y é igual a menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, eu já sei, olha, o primeiro par ordenado, eu já sei um ponto ali do meu gráfico. Que ponto é esse? É o x valendo menos 1 e o y valendo 3. Vamos ligá-lo lá no gráfico, né? Ou melhor, né? Vamos colocá-lo lá no gráfico, o endereço eu já sei. Então, para quando o meu x vale menos 1, o meu y vale menos 3. No encontro ali, eu vou ter o meu ponto. Vamos agora no próximo ponto. Vamos dar um outro valor para x. Vou chamar o meu x ali de 0. Então, quem vai ser o meu y? É menos 2 mais x, ou seja, é menos 2 mais 0. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. Então, quando x é 0, o y vale menos 2. Peraí. Uma das ordenadas ali é nula, né? E aí, como, né, já que uma das coordenadas é nula, como que eu vou fazer para representar esse meu ponto? Como a coordenada nula é o x, significa, então, que esse meu ponto está em cima do eixo y. No valor, o quê? Menos 2. Então, vou lá no y menos 2 e vou colocar o meu próximo ponto. Vamos dar mais um valor para o x. Vou chamar o meu x de 1. Então, quem é o meu y? Menos 2 mais x, ou seja, menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar quanto? Menos 1. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale menos 1. Vamos representar lá no gráfico. Olha, para x valendo 1, o meu y vale menos 1. Esse é o nosso terceiro ponto. Agora, eu quero representar ali a minha reta, né? Então, o que eu vou fazer ali, então, para representar ali o meu gráfico, a minha reta? Basta unir esses pontos. Unindo os pontos, nós temos, então, aí, né, o gráfico solicitado, né? O gráfico aí pedido, né? Veja, não é difícil, é fácil. Basta ir substituindo aí os valores. Então, terminamos aí mais uma semana, né? Então, espero aí ter ajudado, tá? Qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Abraços!